Olá, meu nome é Fátima Silva e, como prometido, eu estou aqui para te ajudar a manter a sua sanidade em meio ao caos. Eu falei no último vídeo desta série sobre o pensamento crítico e quanto crítico ele te sabota, ele fica te julgando, ele fica te escravizando. E eu prometi que para os próximos vídeos eu ia te apresentar alguns sabotadores emocionais que você está dando outro nome para eles, mas que eles podem estar te paralisando, que eles podem estar fazendo você continuar no lugar, tá? Eu, como especialista em inteligência emocional, tenho um compromisso com você de trazer conteúdo de qualidade. Para falar sobre o tema de hoje, que é livre-se do perfeccionismo, esse conteúdo que eu estou trazendo para você, ele é extraído do livro Inteligência Positiva, do Shirzad Chamine. O Shirzad Chamine fala o seguinte: nas pesquisas dele, ele constatou que é o crítico que ativa esses sabotadores, conforme eu vou te explicar hoje nos próximos vídeos. Só que ele fala também que estes sabotadores, eles tiveram uma função de proteção na nossa infância. Ou seja, a origem desses sabotadores foi na nossa infância. E lá na nossa infância, esses sabotadores que, de alguma forma, sim nos ajudaram a passar por alguns momentos difíceis, alguns momentos complicados, hoje te sabota. Por quê? Porque você cresceu, porque você é um adulto. E você tem que aprender a ter resposta emocional de uma pessoa adulta. Os seus sabotadores emocionais que tiveram origem lá na sua infância, eles estão fazendo você ter ainda uma resposta infantil diante das situações, então a resposta emocionalmente infantil. Então, só para te dar um parâmetro, para dar a base do que eu vou te falar agora. Então, o que é o perfeccionismo? Se você jogar aí no Google, aproveita que você está em casa, procura aí, inteligência positiva. Tem um teste que ele faz, que é gratuito. Você pode colocar aí no Google, teste inteligência positiva, e aí você vai preencher esse teste. E aí ele vai te dar um gráfico dos seus sabotadores, para você saber o que está alto, o que está baixo. Isso é um jeito de você saber o que anda te sabotando. Mas, se você prestar muita atenção neste vídeo, se você prestar muita atenção no que eu vou te explicar agora, isso pode te ajudar também. Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar com você aqui o conteúdo que eu tenho. Paciência, porque esta bênção... Então, vamos lá. No teste, se você fizer, ele vai aparecer como insistente. Mas qual que é a função deste sabotador? A função desse sabotador é, ele te induz, ou seja, a vozinha que fica no seu ouvido, ele te induz a buscar a perfeição. Qual que é a característica deste sabotador? E aí você vê se você se identifica com isso. A pessoa que tem um insistente muito alto, ou seja, que é perfeccionista, é metódico, então é uma pessoa rígida e teimosa, então cria metodologia para tudo, sabe? No detalhe, tudo tem método, tudo tem processo e tudo dela é melhor. Tem uma regra própria, devendo permanecer do jeito certo dele mesmo. Ou seja, quem dita as regras é ele. É ele quem diz o que é certo, o que é errado. Ele é o dono da razão. Por quê? Porque ele gosta de fazer tudo perfeito. Então, se não está tudo dentro do perfeito, do que ele imaginou, então está errado, né? Então, ele tem uma regra própria. É uma pessoa altamente crítica. Qual que é o problema de ser altamente crítico? Sabe uma pessoa que é completamente insatisfeita, não importa o que ela faça, não importa o que ela deixa de fazer, não importa, ela sempre acha um defeito. Por quê? Porque quando está dentro da cabeça dela,
né? O mundo perfeito. Ela, o sol, o sol saiu, tá tudo perfeito, as pessoas, né, são muito bem humoradas, só que na hora que traz para a realidade, onde o mundo é imperfeito, ela critica, ela consegue achar defeitos em tudo, tudo e qualquer coisa, né? É o tipo de pessoa que zela pela ordem e segurança, nada pode mudar, nenhum imprevisto. Então, uma pessoa que sempre está buscando a perfeição, ela não sabe lidar com o imprevisto. Ela está o tempo todo. Porque, assim, na cabeça dela, ela já arquitetou uma situação perfeita, um mundo perfeito, um relacionamento perfeito. Então, na cabeça dela, o que ela fala, ela já sabe até a resposta perfeita que o outro tem que dar. E aí, quando ela faz um planejamento, então vamos supor, a pessoa que tem este sabotador, ela trabalha com eventos. Chegou lá no evento, acabou a luz, ela entra em colapso. Por quê? Porque ela tem essa necessidade de tudo ocorrer dentro do que ela planejou. Tudo bem, dei um exemplo, mas assim, se você parar para pensar, já conheceu pessoas assim completamente insatisfeitas, que não conseguem, que quando não é do jeito dela, é tudo errado? Conhece? Conhece alguém assim? Eu sei que você conhece, eu sei. Tem um autocontrole muito grande, ou seja, tem dificuldade de lidar com as suas emoções. Por que, que ela tem esse perfeccionismo exacerbado? Por que, que ela tem essa mania de manter tudo perfeito? E ela se frustra muito, porque não existe o perfeito, não existe. Não existem pessoas perfeitas. Só existiu uma pessoa perfeita que passou aqui pela Terra, morreu na cruz, ressuscitou e está vivo. E mesmo ele sendo perfeito, ele morreu numa cruz. Então, bora abrir mão do perfeccionismo. Mas por que que a pessoa tem tudo isso? Por que que ela se esconde atrás desse perfeccionismo? Porque ela tem dificuldade em lidar com as suas emoções. Tudo isso porque ela não quer sofrer, porque ela não quer chorar, porque ela não quer ter não quer que a pessoa chegue no profundo do coração dela. Então, ela tem muito medo de ser vulnerável. Ela não consegue ser vulnerável. Então, ela mantém o autocontrole de uma maneira muito rígida, fazendo o quê? Buscando perfeição em tudo, tá? E o mais triste disso é que a primeira pessoa que ela prejudica é ela mesma. Além de ter uma demanda muito alta ao redor dela, ela demandar muito das pessoas, a primeira pessoa de quem ela cobra muito é dela. Então ela está sempre se martirizando, né? E tem dificuldade para ser agradado. Então, se a pessoa está dentro de um relacionamento amoroso, tudo poderia ser melhor. Nossa, eu trouxe flores vermelhas, gosto de brancas. Ai, amor, então agora eu fiz um mix de vermelhas e brancas. Eu gosto de brancas. Ai, amor, então olha, comprei este buquê de rosas brancas para você. Nossa, só isso poderia ser maior. Nossa, amor, te dei esse buquê de flores brancas, enorme. Nossa, que exagero, por que que não é menor? Entende? Então, a pessoa que busca a perfeição, ela está o tempo todo insatisfeita, ela tem muita dificuldade de ser agradada. E é muito difícil conviver com uma pessoa assim. Porque, primeiro, que ela é insatisfeita, logo ela deve ser muito mal-humorada, e também porque é triste, porque a pessoa, ela, no final das contas, ela não aceita, ela não consegue se sentir digna de ser amada, de ser querida. Por quê? Porque tem que ser perfeito, entende? E como eu falei no começo desse vídeo, o Shirzad, ele fala que teve lá na infância uma função de sobrevivência. E isso pode ter ajudado, pode ter feito com que ela passasse por uma infância difícil, né? Superasse uma infância difícil naquela época. Mas isso precisa mudar hoje. Então, o que ele sugere que pode ter sido a função original de sobrevivência? O insistente oferece uma maneira de silenciar a voz constante da autocrítica e do medo da crítica dos outros ao tentar ser perfeito. Então, é como se a pessoa que busca a perfeição o tempo todo,
ela calasse essa voz. Só que a verdade é que, como ela é muito difícil de ser agradada, ela está o tempo todo ouvindo esse crítico. Porque o que esse crítico fala para ela? Nossa, poderia ter sido melhor. Nossa, você vai fazer só isso? Nossa, a pessoa fez isso para você, mas não era o que você esperava. Você tem que falar para ela que você não gostou do que ela fez. Então, qual que é o problema? O problema não é você expressar quando você não gosta de algo. O problema é a intenção por detrás disso. O problema com o perfeccionismo é o controle que você quer ter da situação. Segundo o quê? Segundo as suas diretrizes. E olha, abrir mão de que nós não temos, nós não somos o dono da razão, é algo assim desafiador para quem é perfeccionista. Eu falo isso porque quando eu fiz esse teste para mim, quando eu passei pelo meu primeiro processo de inteligência emocional, esse perfeccionista tava no topo, tava, acho que deu 9,5, não chegou a dar 10, mas estava ali. E realmente eu era essa pessoa completamente insatisfeita. Logo, eu era muito crítica comigo mesma, eu exigia muito de mim mesma e eu exigia muito dos outros. Eu exigia muito da minha equipe de trabalho, né? Eu liderava uma equipe de trabalho, eu exigia muito dos meus amigos, eu exigia muito do meu namorado. Eu era e vivia insatisfeita. Por quê? Porque dentro da minha cabeça o padrão era muito alto. E uma pessoa que é perfeccionista, ela é cheia de regras. Então, assim, se não se adequava às minhas regras, joga fora. Entende? Então vem aí uma soberba, vem uma arrogância, e isso é altamente desgastante. Então, como que você pode eliminar este sabotador da sua vida? Comece se permitindo aceitar a imperfeição, começando por se aceitar. Aceite a pessoa que você é. Aceite a pessoa que imperfeita que você é. Abrace essa pessoa, acolha essa pessoa, ame essa pessoa. Porque o perfeccionismo, ele é o que pode estar minando o seu amor próprio. Por quê? Porque você está achando que você tem que ser perfeita para ser amada. E é mentira, você não tem que ser perfeito, você só tem que ser você, com todas as suas qualidades, com todos os seus defeitos. A única coisa que você tem que buscar é ser uma pessoa melhor a cada dia. Mas se você conseguir ser melhor hoje, bem, se não conseguir, amanhã você tenta de novo. Não fique se torturando com os padrões elevadíssimos que ninguém alcança. Se você parar para pensar, se esse sabotador está alto na sua vida, se você parar para pensar, nada te agrada. E é muito difícil conviver com uma pessoa que não consegue ser agradada. Você deve estar achando muito difícil conviver com você mesma, né? Eu já comentei em alguns vídeos que eu, quando eu comecei o meu processo de inteligência emocional, até então, eu era uma pessoa que o tempo todo tinha que ficar me defendendo. Por quê? Porque o meu perfeccionismo era muito alto, eu era muito crítica, então o tempo todo, quando eu pedia algo para alguém, eu já levava com 300 justificativas, eu queria que ela fizesse do meu jeito, eu queria que as minhas regras fossem seguidas, que a minha palavra imposta bastasse, e aí eu só me desgastava. Por quê? Porque isso afastava as pessoas de mim, eu me afastava de mim, porque nem eu gostava desse jeito. Porque se eu não fazia nada perfeito, como que eu podia gostar de mim? Então foi admitindo a minha imperfeição, foi aceitando a minha imperfeição que eu descobri o caminho da cura e da libertação. Então, para você eliminar esse sabotador da sua vida, primeiro, aceite. Aceite que você é imperfeita, aceite que as outras pessoas são imperfeitas, aceite que imprevistos acontecem. E a partir dessa aceitação, comece a se conectar com as suas emoções. Porque o perfeccionismo, ele vem para te afastar das suas emoções, dos seus sentimentos mais genuínos, tanto dos mais doloridos, também quanto dos mais felizes, né? Então, se conecte com a sua alma. Poxa, eu tô triste hoje, só se permita ficar triste, se permita chorar.
Se permita não ser uma rocha que nunca se abala. Nós somos firmados na rocha que nunca se abala, mas nós não somos a rocha, nós só somos firmados nele, né? Então, se permita ser humano. É isso. É você se permitir, sabe, usar aquela roupa que é tão confortável. E vai, usa essa roupa confortável, não tem que ser perfeita, não tem que ser a última moda. Se permita andar de tênis, você não tem que andar de salto alto o tempo todo. Se permita também andar de salto alto se você quer, ou seja, se permita, comece a se conectar com alguns desejos que para você pode ser bem bobinho, de falar, ai, que besteira, sabe? Mas é o que vai te fazer feliz. Se permita não ter regras rígidas. Se permita ser mais flexível. Se permita ouvir não e deixar que fique tudo bem a partir deste não. Se permita ouvir o sim. Às vezes, se você está dentro de um relacionamento amoroso e você tem esse perfeccionismo e o outro não sabe mais o que fazer para te agradar, comece a valorizar as pequenas coisas que a pessoa faz por você. Seja grato pela pessoa que você tem, sabe? Seja grato. Comece a agradecer, falar, nossa, que legal, obrigado porque você lembrou de mim. Obrigado, nossa, você pensou em mim, sabe? Começa a sabotar este crítico. O crítico quer te sabotar, você sabota ele. Com o quê? Eu já ensinei no outro vídeo, com a verdade, tá? Então, se conecte com a sua alma, se permita sentir, se aceite, aceite as pessoas ao seu redor como elas são e comece a levar este perfeccionismo para baixo. Combinado? Se precisar da minha ajuda, eu estou aqui à sua disposição. Vem comigo. Um super beijo e até a próxima.